Você dificilmente vai conseguir ser aprovado em qualquer concurso se você não souber fazer resumos. Mas não se preocupe, vamos ajudar você aqui a um método rápido, simples, direto ao ponto para você acelerar sua aprovação, aprender mais rápido e aprender a fazer resumos de uma forma efetiva. Se você não me conhece, eu sou Wagner Fernandes, sou aqui do Próximos Concursos. Já ajudei milhares de pessoas a ser aprovadas em concurso público. Vê aí o nosso canal, tem milhões de visualizações. Clica no sininho, dá um joinha para você acompanhar os nossos vídeos. Bem, mas o que eu posso falar para você? Este vídeo ele é uma série de vários vídeos. Inicialmente a gente uma sessão, vamos dizer assim, uma playlist, um curso, um mini curso, pode ser de como você vai aprender mais rápido. Inicialmente a gente fala rapidamente de a importância de você aprender mais rápido e ter métodos de aprendizagem. Depois a gente fala um pouquinho sobre o método que você vai fazer. Primeiramente, uma leitura rápida, selecionando apenas as partes mais importantes do texto e a partir daquelas partes você vai fazer as suas anotações. Falamos do método Outline, do método Cornell, tem muitos outros métodos de anotações. A partir dessas anotações que vamos fazer um resumo, ou seja, a partir das anotações que você fez enquanto estava lendo o texto, a gente vai fazer esse resumo. Se você está perdido, dá uma olhadinha, na descrição tem todos os links dos vídeos. O primeiro vídeo sobre como aprender mais rápido, sobre o método, como funciona o método de leitura rápido, mas se você não vê esses vídeos também não tem importância, que nós vamos ensinar aqui como fazer um resumo em qualquer método de estudo, ok? Como você sabe, fazer resumo talvez seja a parte do estudo que vai consumir mais tempo. E a gente quer que você faça tudo mais rápido, que aprenda mais rápido. Então, se você utilizar esse método que estamos ensinando, é muito provável que você vai conseguir fazer todo o seu estudo em uma aprendizagem efetiva em menos tempo e também, como você é mais ativo no processo, você não é um aprendedor ou alguém que aprende, um estudante passivo, você é mais ativo no processo, talvez seja também, provavelmente vai ser muito mais divertido. Eu conheço vários concurseiros, vários estudantes de Enem, várias pessoas que demoram muito tempo fazendo resumo e provavelmente eles fazem isso, eles perdem esse tempo todo, principalmente porque eles não sabem fazer resumo de forma correta. E os principais erros deles são: eles não selecionam as partes mais importantes do texto, eles fazem resumos que não são resumos, selecionam todo o texto e isso consome muito tempo e é pouco produtivo, é uma perda de tempo total. O segundo ponto, eles não leem o texto com foco, ou seja, eles fazem uma leitura desatenciosa do texto e acabam fazendo resumos desatenciosos. É aquela velha história que eu falei, se você não lê o texto com foco, você vai ser um zumbizão de aprendizado, você vai ser um Walking Dead, você não pode ser Walking Dead que você não vai aprender de forma passiva, você tem que ser ativo no seu aprendizado. Outro problema muito óbvio é que eles não fazem as anotações de forma inteligente, ou seja, ele pega o texto e não anota com as suas próprias palavras, ele copia o texto, ele faz um emaranhado. Por falar nisso, esse é um dos maiores problemas. Além de não fazer uma anotação de forma inteligente, ou com o método Outline que a gente falou, ou com o método Cornell, ele vai direto no texto pegar o resumo e o maior erro talvez seja esse: não escrever os conceitos, as explicações, toda essa informação do texto, os exemplos com suas próprias palavras, mas tão somente transcrever o texto. Esse é um erro absurdo e eu já explico por quê. Não sei se você sabe, mas todo mundo quando aprende uma segunda língua ou a sua língua materna tem dois tipos de vocabulários, é o vocabulário ativo e o vocabulário passivo. Tanto ativo, tanto passivo você vai se perder aí, mas estou falando de vocabulário. Vocabulário ativo é aquele vocabulário que você entende e que você escreve ou fala, utiliza ele no dia a dia. Vocabulário passivo são vocabulários que você só entende aquele conceito, mas no seu dia a dia, na sua vida, você não utiliza ou utiliza ele muito pouco. Quando você vai fazer um resumo, se você transcrever o texto, você vai utilizar muito do seu vocabulário passivo. Ou talvez até vocabulário que você não tenha.
Utilizando esse vocabulário passivo, ou seja, usando palavras que você entende o conceito, mas não utiliza no seu dia a dia, você não vai criar marcadores mentais para o seu entendimento. Você simplesmente vai estar fazendo uma bobagem, uma zumbizice. Vai ser, tô copiando aqui. Você entende aquele conceito, mas não fez uma gravação mental dele porque está utilizando o vocabulário passivo. É importante que você escreva com as suas próprias palavras. Por quê? Porque as suas palavras vão fazer os marcadores mentais ficarem muito mais fortes e você vai gravar. Daqui a 2 meses você vai ver aquele texto e vai lembrar dele, porque você fez marcadores mentais com as suas próprias palavras. Então esqueça essa história de ficar copiando o conceito. Alguns conceitos que são cobrados exaustivamente nas provas, até você pode copiar, mas na maioria das vezes, além de copiar o conceito, faça uma explicação com as suas próprias palavras. Outro erro, este erro é muito comum. É a pessoa achar que se ela escrever várias vezes a mesma frase, vai reter informação. Que eu diria o seguinte, funciona? Claro que funciona. Se você ficar repetindo uma frase durante muito tempo, você vai lembrar, mas vai colocar na sua memória de curto prazo. E a sua memória de curto prazo, às vezes, ela falha na hora da prova. Sabe aquele Bart Simpson que escrevia no quadro, não vou fazer isso de novo, não lembro a frase que ele escrevia, mas era mais ou menos isso? Não funciona isso aí para o longo prazo. Então não adianta você pegar e ficar repetindo o conceito várias e várias vezes, escrevendo. Tem sua efetividade se estiver perto da prova, mas é uma perda de tempo horrível. O tempo que você vai fazer isso, você poderia estar fazendo uma questão, você poderia estar fazendo uma revisão, você poderia estar utilizando em atividades mais inteligentes para o seu aprendizado e que vão te colocar mais próximo da aprovação. Mas o que é então um resumo? Para você entender o resumo de forma resumida, ela é uma explicação com as suas palavras, com o seu vocabulário ativo das principais conceitos e explicações do texto. É isso que você tem que colocar no seu resumo. Não é cópia, é uma explicação com suas palavras dos principais conceitos e explicações do texto que você já fez a leitura rápida, já fez a anotação e está agora só consolidando a informação, consolidando o aprendizado. Você me pergunta, qual o tamanho ideal de um resumo? Eu diria, não tem tamanho ideal porque depende da complexidade do material que você está estudando. Se você está estudando um material muito complexo, com muitos conceitos que você não entende muito bem, você vai ter um resumo grande. Se você estiver estudando material com poucos conceitos, talvez não seja nem preciso fazer um resumo. Talvez as suas anotações sejam suficientes para você utilizar aquilo como um resumo. De qualquer forma, eu diria, faça o mínimo possível. Você vai ter que fazer da forma mais curta possível uma explicação inteligente que vai fazer você lembrar os seus gatilhos mentais lá, porque você vai conseguir acessar a sua memória de uma maneira muito mais efetiva. Se você utilizar esse método, existem vários métodos de estudo, mas se você utilizar esse método que nós estamos mostrando para você, que é fazer uma leitura rápida, selecionar só as partes mais importantes do texto, a partir dali fazer as anotações e depois um resumo, você vai fazer um resumo muito mais rápido. Uma que você já selecionou só o que é importante. Então aquele monte de exemplo blá 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 você já jogou fora. Segundo, você já vai ter as anotações de uma forma inteligente, talvez utilizando o método Cornell com perguntas e respostas. E terceiro, você já tem todo um preparo, o resumo vai ser muito rápido, que você já meio que tem ele, só tem que consolidar ele em um papel ou no computador. Mas aí você se pergunta, Wagner, por que eu preciso fazer o resumo? Eu já tenho lá sublinhado no meu texto muita informação, eu já tenho as anotações que você disse, para que mais essa etapa? Não vou perder meu tempo? Eu diria, talvez você vai demorar um pouquinho mais nessa primeira fase, mas no longo prazo você vai ganhar muito. Por quê? O resumo ele é muito mais consolidado que o material que você está lendo, que é a sua apostila em PDF, que é seu livro. Então você vai ter um material muito mais consolidado. Quando você for fazer a revisão, e mais tarde a gente vai falar a importância de fazer revisões, você vai ter uma informação sintetizada. Você não vai precisar ir em todo o texto para entender aquilo. As anotações, elas são importantes. Às vezes elas até substituem o resumo. Mas a ideia da anotação é mais uma organização mental. Você, com as anotações, vai pegar o que está lendo e vai organizar mentalmente. O resumo seria uma explicação com suas próprias palavras daquela organização mental.
Pode ser que as anotações sejam próprias para o resumo? Pode, mas eu aconselho você a fazer o resumo de uma forma um pouquinho mais... gastar um pouco mais tempo, voltar, porque quando você fez as anotações, você estava simplesmente lendo o texto e anotando. A partir desse momento, eu queria que você pegasse o resumo, as anotações e voltar no texto. É possível que você vá nos dois para aprofundar melhor o seu aprendizado. E também, talvez, você anote coisas que não sejam, que você já entendeu. Se você já entendeu, se é alguma coisa que é óbvia para você, você já entende aquele conceito, não coloque no seu resumo, deixe só nas anotações. Uma dúvida muito comum que muita gente pergunta: eu devo fazer meus resumos à mão ou devo fazer os meus resumos no computador? É uma polêmica, eu diria, não tem resposta certa disso. Eu utilizava os dois métodos quando estudava para concurso, ainda utilizo os dois. Tem coisas que eu resumo à mão, tem coisas que eu resumo no computador. Vantagens e desvantagens. Bom, se você fizer à mão, você vai ser mais ativo. Quando você escreve, você está utilizando mais o seu corpo de uma maneira geral. Então você está sendo um pouco mais ativo naquela informação. Então você vai escrever aquilo, dá um pouco mais de trabalho, vamos dizer. Então, quando tudo que você tem mais trabalho mental e corporal, você grava mais. Então, neste ponto, eu diria que é uma vantagem de fazer à mão. Existem estudos também que mostraram, pedindo para pessoas anotarem informações, fazerem resuminhos à mão e no computador, e depois, quanto que reteve, o pessoal que fez a anotação à mão reteve muito mais. Mas aí pode ser por vários outros motivos, não somente porque o à mão é melhor. Um dos motivos muito prováveis que seja é que quando você está fazendo o resumo à mão, você copia menos conceitos do texto, aquele que está resumindo, digitando, talvez vai copiar palavras passivas que não vão fazer tanto sentido, e aquele que está fazendo à mão vai utilizar palavras mais ativas. É mais fácil não copiar conceitos do texto quando você está à mão, e você vai tentar fazer como demora mais, também você coloca só informação importante. E quando você está fazendo no computador, você tem a tendência a querer botar tudo porque é rápido, e às vezes o pessoal dá um Ctrl+C, Ctrl+V. Então eu diria que, no geral, existem estudos que dizem que a mão é melhor, mas a gente tem vantagens incríveis no computador, que seria o seguinte: quando você faz no computador é muito mais rápido, você pode organizar, sublinhar, deixar colorido de uma forma muito mais rápida. Para achar informação no futuro, você dá um copiar, localizar e acha informação em todo o seu HD de uma forma muito rápida. A informação fica muito melhor organizada, você pode botar títulos, subtítulos, caixas, conceitos, então eu diria que tem vantagens muito grandes no computador. Eu diria o seguinte também: matemática, há uma tendência que as exatas, fórmulas matemáticas, os resumos no caderno é um pouco mais efetivo do que no computador, porque às vezes até demora um pouco mais para colocar as fórmulas no computador. Então, talvez matemática seja mais interessante. Minha sugestão é: teste os dois métodos, veja o que é melhor para você e veja o que está dando um resultado melhor. Eu, particularmente, prefiro boa parte dos resumos no computador, mesmo sabendo das vantagens de fazer à mão. Eu acho que o custo-benefício no computador, para mim, foi melhor. Mas vamos agora a como fazer o resumo. O primeiro ponto que você vai fazer, você já tem as suas anotações, você já leu o que é o principal do texto. Se você estiver fazendo o resumo no computador, primeira coisa, coloque todos os tópicos, os subtópicos que você vai utilizar. O tópico principal em letra grande, título 1, depois em letra menor os subtópicos, e se tiver informações subtópicos, não sei qual é a palavra, se alguém souber, coloca nos comentários. Tópicos dentro de tópicos, coloque numa letrinha menor ou numa cor diferente. Se você for fazer o seu resumo em papel, deixe um espaço para títulos e subtítulos. Vai colocando esse tipo de coisa e depois você vai preenchendo ali com a informação. Uma vez que você entendeu o que são os tópicos e subtópicos que você vai resumir, dentro de cada conceito você vai fazer uma explicação rápida, direta ao ponto, com suas próprias palavras, com vocabulário ativo dessas informações. O ideal é para cada tópico ou subtópico você ter no máximo um parágrafo. Claro, se a informação é muito complexa, tente resumir em mais de um parágrafo. O importante é que você entenda o que é aquele conceito, se ele está dentro do que, então por isso faça
Às vezes, se quiser colocar 1.1 para fazer um escalonamento de o que está dentro do que, é importante também você entender isso. Ou tem pessoas que gostam de colocar cor diferente. Olha, o título é azul, o subtítulo é vermelho, o subtítulo dentro do subtítulo é verde. Faça o que você achar melhor. Mas é importante. Ou vai entrando para dentro da linha, tanto faz. É importante você entender o que está dentro do que e tentar fazer dentro de cada conceito uma explicação em um ou poucos parágrafos rápidas, concisa com as suas próprias palavras. Mas aí você diz, como é que eu vou começar essa explicação? Vou pegar... Não, primeira coisa, não vá para o texto, não vá para as anotações. Você já tem a lista dos tópicos e subtópicos que você está estudando. O importante é que dentro de cada parágrafo você tenha a ideia principal daquele texto. E você não vai pegar e ir direto para suas anotações ou para o texto que você já resumiu e colocar de forma rápida, fazer o seu resumo. Não, você vai fazer o seguinte, a primeira coisa, você já fez a seleção de todos os tópicos, comece pelo tópico grande lá e vá, olha, o que eu lembro deste texto? E tente escrever o que você lembra com as suas palavras, tente lembrar ideias, fatos, conceitos, explicações, tente com a sua própria palavra escrever aquele texto. No momento que você finalizou com as suas próprias palavras, volte às suas anotações e volte ao texto para ver se está resumida de uma forma clara, ampla, objetiva e atendendo os principais tópicos do assunto. É muito importante que você preste atenção no que você está lendo. Se num tópico ou num subtópico você vê que é óbvio, como eu falei, não coloque no seu resumo informações que você já sabe, que você já tem na sua memória de longo prazo, você já tem aquilo na mente. Não coloque no seu resumo. Você só vai colocar no seu resumo informações novas, informações que você está aprendendo, informações que você ainda não assimilou. É muito importante isso. Vamos lá, o resumo do resumo. Inicialmente, resumindo o nosso método. Você pegou um texto, selecionou as partes mais importantes, como já vimos num vídeo lá, que você vai achar na playlist. A partir daquelas partes mais importantes, você só leu aquelas partes mais importantes, fez anotações dela, compreendeu. A partir dessa anotação e dessa compreensão, você vai pegar os principais tópicos e subtópicos e vai escrever com as suas próprias palavras, ou no computador, ou em um papel qualquer, que seja num caderno, seja num fichário de uma forma organizada, você vai escrever com as suas próprias palavras os conceitos principais do texto para assimilar de uma forma inteligente. Fazendo isso, eu tenho certeza que você assimilou talvez 90% a 100% daquele conteúdo. Ah, teve um monte de texto lá que você não leu? Se você for inteligente, você selecionou a parte mais importante. Você não ia se lembrar. Não precisa ler ele, você não ia se lembrar mesmo e acabar esquecendo. E esses resumos mais tarde vão ser utilizados para a revisão. Bom, não posso me esquecer, você que ficou até agora. Nós estamos com a promoção Valeu Próximos Concursos. Você que ficou até este momento, eu desejo que você já é nosso fã, já dá um joinha no vídeo, clica aí no sininho, mas a promoção é o seguinte, você compartilhando esse vídeo em qualquer mídia social, Facebook, qualquer Instagram, onde você quiser, e escrever nos comentários aqui, valeu, próximo concurso, neste mês aí da publicação do vídeo, você vai estar concorrendo a um voucher de R$150 para você comprar em livros de concurso aí para melhorar o seu aprendizado. Bom, eu que digo valeu, desejo todo sucesso, lembrando que o nosso objetivo é ajudar você a alcançar seu sonho e veja os próximos vídeos, que isso aqui vai continuar, a gente vai aprofundar muito mais. Abração, pessoal!